Para a gente falar sobre a reação do mercado a esse novo tarifaço de Donald Trump, a gente conversa agora com Felipe Sima, analista de renda variável da Manchester Investimentos. Felipe, seja muito bem-vindo, bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Bom dia, telespectadores. O impacto aparentemente mais limitado, né? Acho que a gente já teve uma tarifa ano passado que causou um susto inicial, e ontem as pessoas, né, os analistas de mercado geral se debruçaram para fazer contas. Acho que o relatório mais completo que saiu foi um relatório do Goldman Sachs, né, que é botando a tarifa efetiva em torno de 16,8, próximo de 17%, calculando uma perda de comércio próximo a US$ 1 bilhão e o impacto no PIB de 0,03, né? Então, a princípio, quando você olha o impacto efetivo no mercado, e como bem falou o diretor da Apex, o impacto maior concentrado em alguns estados, né, São Paulo e Santa Catarina, e efetivamente em poucas empresas listadas na Bolsa, né? Mas ainda assim, a ideia é que você conseguiria de uma forma ou outra contornar esses impactos, né? A preocupação do mercado mesmo é com a sequência de acontecimentos que podem ser desencadeados, né? Então, o Brasil prepara respostas de duas ordens, né? A reformulação do Plano Brasil Soberano e a lei da reciprocidade. Essa lei da reciprocidade que é o grande ponto que causa algum receio no mercado sobre qual vai ser o grau de reação do governo e se essa reação vai ser politizada ou não, né? Então, isso a gente precisa guardar, né? Que a gente tem a eleição chegando e a gente sabe que esse tema pode ser utilizado como forma de reiterar uma defesa maior do Brasil por parte do governo, mas a ideia é que o grande problema que o Brasil vê, o empresariado vê, é a composição da pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos, que é o contrário do que acontece na relação Brasil-China, em que a pauta exportadora é dominada por commodities, então soja, óleo e minério de ferro, né? No caso dos Estados Unidos, essa pauta é muito mais diversificada e ela é dominada por produtos industrializados. Então, digamos assim, a qualidade da pauta do Brasil para os Estados Unidos, ela exportadora, ela é superior, né? Ou ela tem um impacto mais disseminado na economia do que outros mercados. Acho que essa que é a grande preocupação, né? Então, Felipe, uh, não, por pode favor, por falar. favor, por favor, encerra. Perdão. Não, eu vi que ontem vocês falavam com o Roberto Azevedo, né, que foi diretor-geral da OMC, e acho que essa também é como surgiu a lei da reciprocidade. Antigamente o Brasil levaria essa questão para a OMC, como a OMC está paralisada, o Brasil procurou um mecanismo interno para dar a mesma resposta, né? Pois é, né, Felipe? E você menciona tanto os riscos incutidos na adoção, por exemplo, né, da lei de reciprocidade e, evidentemente, uma escalada desse conflito, né, podendo, inclusive, ser bastante nocivo, muito mais nocivo para as exportações brasileiras e para o setor produtivo como um todo. E, além disso, você menciona também a aposta numa nova rodada do plano chamado de Brasil Soberano, que, do ponto de vista prático, pelo menos sob uma primeira ótica, uma ótica mais óbvia, não teria um impacto fiscal relevante, ou nulo, seria nulo. Mas a gente tem um risco incutido que envolve exatamente essa garantia do Tesouro, principalmente nesses aportes dos fundos que vão ser usados para operacionalizar essas linhas de crédito. A minha pergunta é, a abertura, evidentemente, de lançar mão, né, de fundos que não teriam impacto fiscal relevante, principalmente pensando do ponto de vista de primário. A gente não deveria estar conversando, estar discutindo um ajuste, né, um auxílio, perdão, para essas empresas via orçamento, via mesmo aquela margem de 0,25, né, aquele respiro de 0,25 que o governo tem para cumprir a meta de primário, ao invés de lançar mão outros subterfúgios como o uso dos fundos públicos? Olha, acho que esse seria um outro problema, né? Acho que o mercado não tenderia a ver com bons olhos o uso de recursos públicos para financiar essas empresas, né? Porque você estaria dando um repasse direto, né, a setores específicos, seria visto como uma benesse ou uma tentativa do governo de silenciar alguns setores, talvez. E também porque, na prática, isso vai se somando a várias distorções que existem no mercado brasileiro,
porque você imagina que o mercado mais quer é um endereçamento da questão fiscal que reduz a taxa de juros como um todo, né? O que tem sido apresentado nos últimos 4 anos, muitas vezes, é que a taxa de juros ela é alta para alguns e baixa para outros, né? Se você consegue ter algum canal com o governo que justifique alguma isenção, algum subsídio ou algum outro tipo de benefício que baixe o seu acesso a crédito, né? Você vê que tem várias exceções aqui que fazem com que o custo de crédito não seja linear na economia brasileira, né? Então, talvez a maneira do governo de responder dessa forma indique justamente que o impacto pode ser um pouco menor do que o temido, né? Não que ele seja pequeno, longe de desmerecer essa questão, mas talvez quando se iniciou a discussão, né? E aqui talvez pegando as palavras do secretário de Estado Marco Rubio, né, endereçando, dando nome e botando uma culpa específica pelas tarifas, e um contraponto do Jameson Greer dizendo que as tarifas não têm nada de política, são técnicas, né? Acho que essa dificuldade do governo em responder, né? Se elas são políticas, o governo precisa salvar. Se elas são técnicas, elas são setoriais e não tem um curto prazo de resolução, né? Então, acho que o governo vai ter que organizar uma resposta conjunta. Ontem foi dado um primeiro passo com quase uma reunião ministerial na coletiva, ali diversos ministros, cada um abordando um tema, e a partir de agora eu acho que o governo vai estudar qual vai ser o impacto efetivo, né? Talvez se aguarde um pouco para decidir se o auxílio que está sendo dado agora vai ser suficiente ou vai ser necessário mais, né? Felipe, do ponto de vista de impactos no mercado de renda variável, você acredita que esses impactos eles devem ser mais indiretos, principalmente pensando nessa manutenção de juro mais elevado, né, tornando exatamente o mercado de renda fixa mais atrativo em detrimento ao risco tomado no mercado de renda variável, ou não? Haverá também impactos, principalmente em papéis listados, né, na B3? A gente sabe que a Bolsa brasileira ela é muito pautada, ela é muito baseada exatamente no mercado de commodities. Eu queria entender que tipo de projeção você faz sobre os impactos para o mercado acionário. Olha, num primeiro momento a gente imagina um impacto negativo, mas bem moderado, porque boa parte das empresas listadas que seriam impactadas diretamente foram englobadas nas isenções, né? A gente tem justamente uma gama de empresas mais voltadas a atividades industriais, e aqui a gente pode citar principalmente a WEG, né, já que foi citado pelo diretor da Apex ali em Santa Catarina, né, que pode ter um impacto nas suas exportações, Tupi, Randon, empresas de vestuário, né? Mas em muitos casos, né, vou dar o exemplo da Tupi e da WEG, já possuem operações no México, então com o tempo essas empresas tendem a migrar suas operações e tentar reorganizar a sua cadeia produtiva, né? Então acho que o Brasil, nesse ponto, como frisado por vários entrevistados aqui, é um país relativamente fechado, né, em termos de comércio exterior, comparado a outros países, então esse impacto tende a ser um pouco mais limitado. Os impactos maiores, eles são de segunda grandeza, né? Eu acho que você tem aqui um temor de que os Estados Unidos possam, sim, ampliar as tarifas brasileiras se o Brasil optar pela lei de reciprocidade, né? Mas parece aqui que por hora a gente vai ficar meio aguardando, né? Então o impacto no mercado tende a ser um pouco mais limitado, lembrando que a gente está aqui em torno de 70 pregões mais ou menos do primeiro turno das eleições presidenciais. Felipe, infelizmente nosso tempo é curto, tinha um bando de perguntas para fazer para você, mas agradeço muito a disponibilidade de conversar com a gente. Conversei com o Felipe Sima, analista de renda variável da Manchester Investimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom fim de semana a todos. Para você também, até mais.